Bom, pessoal, boa tarde a todos. Dando sequência aí à nossa série de webinar, falando aí dos processos padrões do SAP, né? A gente hoje vai falar um pouco aí do conceito fiscal que vem por trás aí das operações no SAP, tá? Tanto de nota de entrada e nota de saída. A gente vai dar aí uma ênfase no que diz respeito a cadastro, no que diz respeito a configurações no SAP, com uma visão bem superficial, tá, pessoal? A ideia não é dar um treinamento nesse momento, é mostrar aí como que a ferramenta funciona como padrão, tá? Dentro, dentro desses processos aí, a gente tem os cadastros que são relevantes, né? A determinação do imposto, a questão das retenções que podem acontecer na nota fiscal, tá? Os lançamentos vão seguindo, a gente tem aí a apuração e a análise fiscal, e por fim lá a entrega dos arquivos magnéticos, tá? A gente tende novamente, a gente tende a passar de forma bem ampla no que diz respeito aos processos, tá? Mas a ideia é justamente essa. É possível também aí, depois desse treinamento, eu vou colocar aqui esse QR Code que serve como link para o contato aí da nossa área comercial, para que, caso seja necessário, vocês precisem de uma apresentação um pouco mais específica, a gente pode fazer esse agendamento posterior, tá ok? Iniciando aí o nosso webinar fiscal, antes de mais nada, a gente precisa ter um cadastro no SAP que atendam aí as necessidades fiscais, né, no que diz respeito a informações que o sistema vai usar para aplicar a regra de imposto, para aplicar preenchimento de campos nas notas, para aplicar aí preenchimento de SPEDs, de obrigações fiscais, tá? A gente pode ver dentro do módulo de estoque no cadastro do item, o item que todas as informações que são relevantes aí dentro de um conceito fiscal, né? A gente tem aqui o NCM, o tipo do material, a fonte, se é nacional, porque vai aí fazer o preenchimento da CST na operação, tanto de compra quanto de venda, tá? Quando a gente fala de itens de serviço, porque no SAP Business One a gente tem um item que representa esse serviço, tanto tomado quanto o serviço prestado, né? Quando a gente fala de retenções de impostos, tá? A gente vai ver sempre as duas maneiras de lançar, tanto itens de material, que tem o controle de estoque, quanto itens que representam um serviço prestado ou tomado. A gente não tem um controle de estoque, óbvio, desses itens, mas a gente também tem configurações que vão balizar aí o funcionamento do sistema, tá? A gente tem aqui, quando é um item de serviço, por exemplo, a gente tem que dizer que ele é sujeito à retenção. Para quê? Para que, se necessário, na nota fiscal, a gente aplique lá as devidas retenções da operação, de acordo com o município. Também é possível determinar o código do serviço prestado e o código do serviço naquele município. Esse campo do SAP ele vai funcionar para algumas suítes fiscais. No nosso caso aqui, que a gente vai usar o Taxi Plus, a gente não usa esse campo aqui, a gente usa um campo que eu vou mostrar lá na configuração do Taxi Plus. Além do cadastro do item, pessoal, a gente também tem o cadastro do parceiro de negócio, onde a gente indica aí a funcionalidade os parâmetros desses clientes que vão determinar aí o seu comportamento na análise fiscal do sistema. Se ele é consumidor final ou não, se ele é contribuinte ou não do ICMS, os dados de endereço precisam estar completos para que o sistema faça esse mapeamento na hora de aplicar determinada regra de imposto, e vocês vão entender o porquê que o endereço é aí um parâmetro para a regra fiscal, né? Além disso, a gente tem na aba contabilidade por padrão, na aba imposto, lá as informações de CNPJ, inscrição estadual, CPF, se for pessoa física, tá? Top.
A- Além desses campos, a gente também tem campos que a gente pode adicionar que vão servir aí que vão servir de parâmetros para a configuração aí fiscal do sistema, tá? Por padrão, o SAP ele vai usar esses campos de indicador de operação, se é simples nacional ou não, ou se é prestador de serviço ou não, todas essas informações, tá? Em tempos de projeto, a gente tem aí como padrão fazer um levantamento de todos os campos que são necessários para a operação do cliente, tá ok? Dado essa configuração no cadastro do cliente e do fornecedor e do item, a gente tem um ponto também importante aqui, que é dentro do Taxi Plus a configuração do cadastro da entidade. O que é a entidade? A entidade ela tem como padrão no sistema dar essa visão de matriz e filial, várias matrizes, já que o sistema, que o SAP Business One é um sistema que comporta aí mais de uma filial, mais de uma matriz. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma matriz e sua filial, e uma segunda matriz e a sua filial também. Lembrando que a única obrigatoriedade dentro desse conceito aqui de multifilial é que todas elas compartilhem do mesmo plano de contas, tá? Quando a gente pode compartilhar esse plano de contas entre todas as empresas, é lógico, segregando por empresa, né? A gente consegue usar esse conceito de multifilial. Dentro do cadastro dessa entidade, né, que a gente chama de entidade dentro dessa ferramenta, a gente determina aí as informações fiscais também, quais os impostos vão acontecer nas operações, tá? Endereço, responsável legal, tá? Se tem um substituto tributário, os parâmetros aqui é importantíssimo nesse cadastro de entidades, por quê? Porque aqui a gente determina que o sistema vai se comportar de forma que obrigue o usuário a fazer o cadastro corretamente e fazer os lançamentos dentro da regra fiscal. Como, por exemplo, se eu clicar aqui, ele aparece esse pontinho aqui, né? Eu clico, consigo ver aí uma sequência de regras que o sistema vai fazer para validar a operação. Então, se eu cadastrar um cliente, por exemplo, o nome é obrigatório, tá vendo? O código CNAE é obrigatório. O DDD não pode inserir mais de 3 dígitos. Então, tem uma sequência de regras fiscais aí. O que vai fazer? Vai orientar o usuário a fazer da forma correta. Ele fica impossibilitado de fazer o lançamento errado. Isso é muito importante numa empresa que está implementando o SAP, para que tome conta dessa parte fiscal, né? Porque aqui eu impeço do usuário fazer errado. Por quê? Porque quando o usuário faz o lançamento aqui e ele não se atenta a essas particularidades, isso aqui só vai ser detectado ou na emissão da nota ou lá na frente, quando a gente tiver que gerar os SPEDs fiscais, SPED de contribuições, as obrigações fiscais no SAP, tá, pessoal? Então, é importantíssimo que a gente já inicie uma operação bem amarrada, bem estruturada. Desculpa, bem estruturada para quê? Para que a gente tenha aí um cadastro já limpo, correto e fiscalmente adequado, tá? Feito essa parte de cadastro, a gente vai partir para o operacional, né? Quando a gente compra lá um determinado produto ou um determinado serviço, ou até mesmo fazer um processo de vendas aqui, que a gente consegue ter uma visão já que a gente fala de emissão de nota. Então, eu consigo ir aqui, ó, para esse cliente, por exemplo, esse cliente aqui é um cliente do Rio de Janeiro, tá? É um cliente que tem um indicador de operação de consumidor lá normal, ele não é um consumidor final. Então, o SAP ele já está monitorando essas informações do cliente. Agora, eu vou colocar um produto aqui para vender para esse cliente. Eu vou colocar um produto, esse motor aqui, por exemplo. Eu já tenho uma lista de preço que me fala quanto é esse motor aqui. E aí, o que eu preciso fazer agora? Usar a utilização. No momento em que eu falo que vou fazer uma venda direta para esse cliente, o que o SAP pergunta? O que ele preenche aqui, desculpa? Ele já preenche um código de imposto aqui, ó. Ele respeita a regra fiscal, por quê? Porque para essa operação de um cliente que não é consumidor final,
e o NCM desse produto foi aplicado, então ele tem que ter ICMS de 18%, o IPI de 10%, PIS e COFINS aqui padrão. Por que que ele faz isso, tá? Porque existe um conceito de determinação do código do imposto no SAP. Então, eu vou lá nas configurações do sistema. Isso aqui em tempo de implantação, pessoal, isso aqui é levantado com a equipe fiscal da empresa, é levantado com a equipe contábil, para quê? Para que a gente faça esse mapeamento. Então, determinei algumas regras aqui dentro do SAP, que eu tenho alguns campos que vão servir de parâmetro. Qual é o meu primeiro campo? É o NCM. Qual é o meu segundo campo? É o estado do meu cliente. E qual é o meu terceiro campo? É se esse cliente é consumidor final ou não. Onde é que eu vejo isso? Dentro da configuração, eu falo que quando o NCM for 84123900, o código do estado for Rio de Janeiro e o indicador de operação for normal, então o código do imposto vai ser 1101001, que é composto por ICMS de 18, IPI de 10, PIS e COFINS. Como é que eu sei que essa configuração está correta? Porque quando eu apliquei aqui o item e disse que é uma venda direta, ele automaticamente colocou aqui o código do imposto 1101001. Repara, se eu trocar o cliente aqui, eu vou dar uma olhada aqui no próximo cliente, ó. Eu vou ver um cliente aqui que seja consumidor final, vou ver o código do cliente, ó. Esse cliente aqui é um cliente consumidor final. Ó, tá vendo? Ele é um cliente consumidor final. Vou copiar aqui, para quê? Para mostrar para vocês o comportamento do sistema. Vou excluir essa linha. Repara que eu coloquei o item, coloquei venda direta, pessoal. Ele colocou o código 1101002. Se eu trocar o código do cliente aqui, ele já automaticamente, o SAP, ele já detecta que esse cliente aqui é consumidor final e a venda direta para ele desse mesmo NCM não é um 101001, tá vendo? É um 101003. E aí, se eu clicar na setinha amarela aqui, ele vai ver que como o cara é consumidor final, o ICMS é zero, o IPI é zero e eu só tenho aí o crédito de PIS e COFINS. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma operação exemplo, tá? Aqui não está atendendo nenhuma regra fiscal. Eu só coloquei essas condições aqui para que a gente entenda o quanto o sistema é inteligente para aplicar a regra fiscal corretamente. Então, determinei parâmetros no sistema, o sistema entendeu esse parâmetro e automaticamente ele aplicou o imposto correto daquela operação. Por que que isso é importante de fazer? Porque no momento em que eu estou lançando uma nota fiscal de saída, e isso vai funcionar para notas fiscais de entrada também, o operador do sistema que está lançando isso aqui, ele necessariamente não precisa ter o conhecimento fiscal. Ele pode ser o conferente da empresa, por exemplo. E ele só precisa saber de quantidade e valores, se tem avaria para fazer devolução e tudo mais. Ele só precisa ter essas informações. Se ele tem a informação fiscal, melhor. Mas não necessariamente é a obrigatoriedade dele, tá? É uma skill que é necessário para fazer o trabalho de recebimento ou de expedição de mercadoria. Então, o SAP ele precisa ter essa inteligência, e essa inteligência é montada em tempo de implantação, consultoria, equipe contábil e equipe fiscal, é um trabalho aí a quatro mãos, tá, pessoal? Onde a gente faz esse mapeamento fiscal e dá essa cara, essa regra aí pro SAP, tá? Esse conceito de determinação de imposto aí, de determinação contábil, ela vai funcionar para o item de ser, para o item de material, ó, repara que esse item eu tenho o controle de estoque dele, eu tenho as quantidades em cada depósito, em cada filial, eu sei quanto eu controlo o estoque desse item, tá? O SAP, quando eu faço essa nota aqui, ele automaticamente ele já aplica aí todos os códigos de imposto. Deixa eu botar uma medida aqui. Ele já faz aí toda a contabilização e todo o controle contábil dessa operação, tá? De qualquer forma, de todo modo, pessoal, é importante a gente ter esse mapeamento fiscal aqui feito com a equipe fiscal, em conjunto com a consultoria, em tempo de implantação, tá? Para que a gente configure isso de forma correta no sistema.
Se a gente trocar aqui dentro da nota fiscal de saída, eu vou trocar aqui para um fornecedor, para um cliente aqui, esse comportamento, pessoal, lembrando, ele funciona para os itens de materiais e ele vai funcionar também para as notas fiscais de entrada. No processo de compra, o SAP ele vai se comportar da mesma forma. Então, eu vou pegar aqui um fornecedor, aqui eu vou mudar um pouco, entrar na área de serviços para a gente entender que ele funciona também para prestação e quando a gente toma um serviço, tá? Eu vou determinar aqui que eu vou comprar um serviço, seja ele um serviço qualquer. O SAP já determina um, um preço aqui, porque eu já tenho uma lista de preço, e na utilização eu determino que é serviço, tá? O que que ele faz aqui, né, quando eu coloco esse serviço aqui? O SAP ele já indica aqui qual é o município desse cliente, o endereço desse cliente. Ele cruza com o endereço da filial, né? Porque o município do serviço, onde o serviço foi prestado, aqui é relevante para a operação. E ele já aplica aqui, ó, também a retenção de imposto. Então, ele diz que para aquela operação, para aquela prefeitura, eu tenho PIS, COFINS, CSL, e o imposto de renda que precisa ser aplicado na nota, tá? O imposto de renda, repara que eu tenho R$ 3.990 aqui de retenção na nota, tá? E o resto tá no pagamento. O que que isso quer dizer? É que o SAP vai fazer o ajuste da nota fiscal menos o imposto de renda e os valores de PIS, COFINS e CSL, o SAP ele só vai debitar quando eu pagar essa nota. Tá? Eu vou mostrar para vocês, quando eu vou fazer o pagamento dessa nota, é que eu tenho aí a devida baixa. Repara que a nota é de R$ 262,10, mas ele já faz a compensação aqui, ó, dois impostos retidos na forma de pagamento, ou seja, regime de caixa, né? O imposto de renda é regime de competência, o imposto PIS/COFINS e CSL é regime caixa. Isso aqui também é configurável, tá, pessoal? No momento em que eu faço aí a determinação do código de imposto, eu consigo dizer se vai acontecer a retenção. No momento, eu vou abrir aqui para vocês verem. Definição, finanças, imposto retido. No momento em que eu faço a configuração do imposto, eu determino se ele vai acontecer na nota fiscal ou no pagamento. Por padrão, né, o SAP ele considera que o imposto de renda ele já é na nota e os outros são no pagamento. Mas isso é configurável, tá? A gente consegue fazer as alterações e as devidas contabilizações, tá? No momento em que eu faço essa configuração, o SAP fica pronto para ter o comportamento fiscal correto, tá? Esses lançamentos eles já vão botar um número de nota aqui, eles já vão fazendo também as suas contabilizações, tanto de fornecedor quanto de imposto, ou seja, ele vai jogando os valores lá para a conta de passivo do imposto de renda, tá? E a conta de resultado aqui do serviço prestado. Quando eu entro com essa nota, o SAP ele já faz os lançamentos lá do fornecedor, vou dar uma olhada aqui, ó, novamente. Ele já contabilizou aí o crédito no meu passivo, que é a indicação do meu contas a pagar, no caso de fornecedor, né? E aqui é o meu crédito também lá no meu passivo de imposto de renda. Para quê? Para que eu, posterior aos lançamentos e no seu devido tempo, eu vá lá no Taxi Plus e faça aí a apuração, né, do imposto retido. O que o SAP vai fazer, né? Ele vai monitorando tudo que está sendo lançado no sistema para aquele imposto, é óbvio, né? Aqui eu só configurei imposto de renda, mas a gente vai fazer isso para PIS, para COFINS, para CSL, os três juntos, para todos os impostos, ISS também, tá? E eu consigo aqui, ó, ter o sistema controlando tudo aquilo que está sendo gerado de lançamento e está fazendo a retenção. Então, repara, eu tenho uma nota que tem aí o crédito de R$ 2.850, eu consigo clicar na nota aqui e visualizar esse lançamento. Esse lançamento foi feito através de uma nota de serviço de consultoria, tá vendo? Eu consigo ter essa visão, tá, pessoal? Para quê? Para que no determinado período eu selecione aí os lançamentos e gere o provisionamento para pagar, tá vendo? São gerados um documento com os dois lançamentos, um de 2.850 e um de 3.990. O que o SAP vai fazer? Ele vai gerar um contas a pagar
no sistema para a Secretaria de Fazenda e Planejamento do Governo do Estado no valor de 6.840. Por quê? Porque quando eu gerar a guia de pagamento do imposto de renda, por exemplo, no site da secretaria, o valor da guia lá seja exatamente o valor da apuração que foi feita aqui. Para quê? Para que o usuário tenha a automatização dos processos aí e ele não precise aí no final do período ficar puxando nota fiscal, procurando, mapeando nota, controlando em Excel. O SAP ele já faz isso por padrão, tá? A guia é gerada e aí eu tenho aí, em definitivo, o que foi gerado no sistema tanto do que foi provisionado nesse mês, como fica o histórico também aí de tudo que foi gerado no período anterior. Vou aumentar o período aqui, ó, para a gente ver que foi lançado uma nota fiscal lá atrás, tá vendo? De provisionamento de pagamento. E isso aqui vai sair na minha integração bancária. Repara, Secretaria da Fazenda no valor de R$ 1.500. Por quê? Porque foi a retenção que foi feita na minha nota fiscal lá atrás, quando eu lancei essa nota, e ele já fez a retenção aqui, ó, de R$ 1.500. Então tá aqui a retenção feita. O SAP ele vai controlando isso e eu preciso só dar o flag, só dar o gatilho para que ele apure isso e fale quanto que eu tenho que pagar de imposto de renda esse mês. É isso. Então vamos lá, vamos gerar a guia, tá? De forma semi-automática aí. Beleza, pessoal? Seguindo aqui o processo de apuração, é óbvio que a gente tem também, dentro desse conceito de fiscal, a análise do movimento fiscal, né? Onde o SAP ele vai monitorar tudo que está sendo lançado no sistema, aí, tanto de notas fiscais de entrada quanto de saída, tá? Dentro do período que eu escolhi aqui, eu vou gerar aqui o documento. E o que ele faz aqui, né? Ele me dá uma visão de análise antes de eu apurar todos os documentos. Tá? Ele me dá uma análise de tudo que foi emitido no sistema, dentro das suas matrizes, dentro das suas filiais, tá? Os meus clientes, aqui ele vai me dar uma lista de CFOP, de CST que foi aplicado, base de cálculo de todos os impostos, qual utilização foi usada, substituição tributária, FCP, valor de IPI, valor de ISS, todos os impostos aplicados nas operações dentro do período escolhido, o SAP vai listar aqui. Isso aqui, para quem tem uma contabilidade externa, minimiza o trabalho e muito aí, porque eu gero um Excel a partir dessa informação aqui, tá? Eu consigo exportar esse movimento fiscal aqui para o Excel, para quê? Para mandar para o nosso parceiro contábil lá, né, para que ele faça as devidas correções e validações. Beleza? Também é possível fazer aí a apuração do ICMS por dentro do SAP. Lembrando, aqui eu fiz uma configuração de ICMS, tá, pessoal? Mas não necessariamente a gente precisa fazer só do ICMS. O SAP ele faz ICMS, ele faz FCP, DIFAL, substituição tributária, PIS, COFINS, todos os impostos aí que estão atrelados à operação, o SAP faz essa apuração. Repara que eu tenho aqui o ICMS, né, no exemplo, eu tenho o período que foi apurado aqui, que foi o período de janeiro, e aí eu tenho os valores de impostos a recolher, o valor de débito, e eu consigo aí fazer novas apurações, desde que o mês anterior esteja apurado, tá? Eu não consigo apurar junho sem ter março, sem ter fevereiro, sem ter abril apurado. Mas isso é uma questão fiscal que todo o setor fiscal já tem a consciência, já tem a ciência disso. Tá? Eu seleciono aqui e mando encerrar o período para que ele faça os cálculos aí de tudo que tem de ajuste, tem de apuração, ele faz essa apuração e já mostra o resultado dessa apuração a partir dos cálculos que ele faz, né? E em tempo real, tá, pessoal? É importante dizer que isso aqui é uma ferramenta padrão do sistema, tá? A Alpha, quando implementa o SAP no cliente, ele já implementa com essas informações, tá? Aqui a gente não precisa customizar, não precisa desenvolver nada, é óbvio que aqui está tudo zerado porque eu não tenho lançamentos nesses períodos, né?
mas a gente implementa isso aqui já com essa configuração aqui por padrão, tá, pessoal? Isso já vai, digamos, nativamente no sistema. Outro ponto importante aqui de entender que o SAP também tem por padrão é o grande, para alguns setores fiscais aí, é o grande bicho-papão aí da operação fiscal, né? Que é a entrega dos arquivos magnéticos, por exemplo, o SPED fiscal. Eu entrego, óbvio, né, o SPED fiscal, que diz respeito a ICMS e IPI, né? Faz sentido dentro de uma linha temporal, a gente primeiro apurar, né? Faz a análise fiscal, tá tudo certinho dentro da apuração, a gente vai lá e faz a entrega do magnético, tá? É possível indicar aqui alterações de bloco, bloco G, bloco K, em caso de produção, né? Se eu não me engano, utilizações que podem dar direito a crédito, bloco 1. A gente tem todas essas variáveis dentro aí do SPED, lembrando que isso está tudo de acordo com o SPED fiscal aí, com o validador, tá? A gente entrega o arquivo aqui já para jogar no validador da fazenda, a gente não precisa de um intermediário, gerou o arquivo aqui, eu só preciso determinar, óbvio, dentro do arquivo quais os blocos que eu quero considerar, quais os blocos que eu vou gerar, tá? O período que eu vou gerar, não, atualizar aqui e mando gerar o arquivo. O que ele vai me perguntar é qual pasta eu vou salvar esse arquivo. Vou dar um OK aqui, ele demora em torno de 40 segundos, ele já vai gerar o arquivo, e esse arquivo ele já vai ficar disponível para quê? Para a gente baixar o validador lá no site da Receita, se eu não me engano, e a gente passa o validador. Pronto, gerou aqui, tá vendo? Ó, gerou o caminho aqui. Esse movimento aqui, pessoal, é um movimento considerável, tá? Não é um movimento pequeno, não. E ele gerou aí em torno de 40 segundos. Esse tempo ele pode variar, óbvio, de acordo com o tamanho da base. Aí, se a gente tem uma base muito grande aí, mas ele não demora mais do que 40 minutos aí, considerando um ambiente com 25 filiais, 5.000 produtos, 15.000 notas por mês, aí ele demora entre 25 e 30 minutos aí. Dentro do universo padrão de empresas aí com um movimento considerável, ele não vai levar mais que 2 minutos para gerar esse arquivo. Pronto, gerei o arquivo já está aqui, ó. Pegou esse arquivo, vamos validar lá no próprio validador, tá? Ele vai pegar lá, já está na estrutura correta, e todos os blocos que eu considerei na configuração já gerou por dentro do SAP mesmo, tá? Esse conceito ele vai funcionar para todas as obrigações que eu tenho disponível aqui. Então, eu posso olhar aqui dentro do meu relatório os magnéticos, né? Eu tenho SPED fiscal, contábil, FCONT, contribuições aí, PIS/COFINS. O SEF aí, eu tenho Declan, DIMOB, eu tenho todas essas obrigações fiscais. E caso tenha alguma obrigação fiscal que não conste aqui, a gente levanta esse processo para entender aí a possibilidade de incluir essa obrigatoriedade fiscal aí dentro dessa suíte aqui de entregas, tá, pessoal? É, Dentro de magnéticos também eu tenho a minha lista de livros fiscais, né, que o SAP me dá aí essa visualização padrão, esses modelos aqui, o P1, P2, eu consigo aí dar uma visualizada nos relatórios de acordo com os filtros que eu vou colocar, tá? Vou dar uma visualizada aqui só para a gente ter uma visão de como é que funciona o livro fiscal no SAP. Esse livro fiscal aqui ele já é por padrão, tá, pessoal? Então a gente consegue entregar isso aqui já em tempo real, tá? Isso aqui é o padrão do sistema, mas a gente consegue também customizar esses livros aqui, colocar aí informações que sejam necessárias para o cliente. Lembrando, né, que a gente vai atender aí a obrigatoriedade fiscal. O que deve constar no livro fiscal? 99% já está presente aqui, porque a gente hoje eu consigo dizer que 100% do que a gente precisa ter no livro fiscal, por padrão, a gente já tem aqui. Se o cliente encontra aí algum campo que precisa ser incluído, a gente consegue trazer isso à mesa aí para colocar aqui e visualizar aí para frente uma customização, tá bom? Mas isso em tempo de projeto é facilmente contornado. Beleza, pessoal?
A ideia é mostrar, novamente, a ideia é mostrar aí esse conceito fiscal dentro do SAP, dentro desses 35, 40 minutos que a gente tem aí para a apresentação. O SAP ele tem um universo gigantesco de informações fiscais que vão ser controladas no sistema lá, tá, pessoal? Então, por exemplo, nessa operação aqui, a gente tem todo o mapeamento fiscal, tá vendo? Todos os impostos já contabilizados, impostos que vão refletir no DRE, a gente já tem aí é, essa possibilidade. Então, pessoal, a gente tem uma gama gigantesca aí. A ideia não é dar um foco mais detalhado, mas é mostrar de forma superficial a capacidade da ferramenta, tá? A função que o SAP Business One oferece por padrão e em caso se houver a necessidade aí, a gente traz aí o link aí do nosso WhatsApp, tá, pessoal? Fiquem à vontade para chamar lá a Mariana e se precisar de mais informações, ela pode ajudar aí numa possível apresentação no futuro aí mais detalhada. Tá bom, pessoal? Obrigado aí a todos pela participação. A ideia é dar essa visão superficial e qualquer coisa, fiquem à vontade para nos contactar. Beleza? Obrigado.